Olá, meus irmãos. A bem da verdade, nós estamos diante de um daqueles textos bíblicos complexos e obscuros da palavra de Deus. O texto do livro da Carta aos Hebreus, capítulo 6, a bem da verdade, é um texto complicadíssimo e tem gerado uma série de discussões teológicas dentro do campo teológico. Mas eu entendo que para entendermos o texto da Carta aos Hebreus, capítulo 6, nós devemos entendê-lo à luz da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 20, que passarei a ler, diz assim: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Paulo está dizendo que dentro da igreja não somente há vasos de ouro e de prata, isto significa não somente há eleitos do Pai, crentes de verdade. Contudo, há também os vasos de pau e de barro, que são de fato os réprobos, os não eleitos, os reprovados, aqueles que biblicamente são tidos como bodes, joios, não é? E assim por diante. Portanto, dentro da igreja existem sim os salvos e também os não salvos. E a grande questão é que Paulo diz no verso de número 19: o Senhor conhece os que são seus. Você e eu é que nos iludimos com as aparências e pensamos que pelo fato de alguém estar dentro da igreja e professar uma fé, né, aparentemente, de fato é um salvo, é um eleito do Pai. Nós é que nos enganamos com o estereótipo, com a beleza. Todavia, Deus não se impressiona com nada disso. Deus conhece os que são seus. E Paulo corrobora isso em 2 Timóteo 2, versos 19 e 20. Portanto, quando deparamos com o texto da Carta aos Hebreus, capítulo 6, daqueles que foram iluminados, daqueles que foram participantes do Espírito Santo, daqueles que provaram a boa palavra de Deus, né, e as virtudes do século futuro, mas eles recaíram e voltaram novamente atrás, se apostataram da fé, não significa que tais pessoas eram eleitas, mas sim vasos de pau e de barro, que muitas das vezes se confunde com os eleitos, mas na verdade não passam de bijuterias, não é? Por quê? Porque são falsos. É interessante nós atentarmos também que é um tipo de fé. E eu creio, meus irmãos, que nós devemos nos remeter também ao texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versos de números 20 e 21. Jesus narra a parábola dos 4 tipos de solo, as sementes que caíram em solos distintos, não é? E eu entendo que esta palavra aplica-se também ao texto da Carta aos Hebreus, capítulo 6. Diz assim, versos 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. São pessoas que ouvem a palavra, professam a fé cristã, não é? Dizem ser crentes, dizem ser salvos, mas, como eu digo sempre, a genuína conversão só o tempo revelará. Portanto, não se impressione com alguém na igreja que vem para a sua igreja e aparentemente fora convertido ao evangelho. Não se impressione, somente o tempo vai revelar se de fato é um salvo ou não. É um tipo de fé que a semente do evangelho foi semeada nos pedregais, mas por causa da perseguição, logo se ofende e deixa o evangelho. E é isso que nós temos exatamente aqui no texto da Carta aos Hebreus, capítulo 6. E uma vez que nós devemos ter em mente os destinatários originais, quando esta carta for escrita, para quem esta carta foi direcionada, e é muito simples. A carta foi direcionada aos hebreus. E o contexto, quando esta carta foi escrita, foi exatamente no contexto de perseguição. Lembra o texto que eu acabei de ler? Por causa da perseguição, ouvem a palavra, demonstram fé, não é? Mas por causa da perseguição logo se ofende e deixa o evangelho. Quando a carta aos hebreus foi escrita, foi exatamente no contexto de perseguição, direcionada especificamente aos hebreus. Eles sim é quem foram iluminados, Cristo estava entre eles. Eles sim participaram do Espírito Santo. Eles sim provaram a boa palavra de Deus. Eles sim provaram também das virtudes do século futuro. Todavia, quando a carta foi escrita num contexto de perseguição, muitos desses cristãos, aparentemente, deixaram o cristianismo e voltaram-se novamente para o judaísmo. Porque não pensem os senhores que a perseguição inicialmente foi promulgada pelos romanos.
Não pensem os senhores que foi o Império de Roma quem começou a cometer todas aquelas atrocidades entre os cristãos. Não foram os romanos quem começaram a perseguir os cristãos, mas sim os próprios judeus. Portanto, a perseguição aqui está exatamente em volta aqui dos próprios judeus. Eles sim perseguiam, de modo que muitos crentes supostamente estavam saindo do cristianismo e voltando novamente para o judaísmo, por causa da perseguição. E naqueles dias, voltar para o judaísmo significava dizer assim em alto e bom som: Jesus é maldito. E isto indicava apostasia, que significa literalmente um divórcio, um abandono, um afastamento da fé. Portanto, eles nunca demonstraram uma fé genuína, mas uma fé aparente, circunstancial, voltando-se novamente para o judaísmo. Entendam, se os gentios que serão julgados por Deus, conforme Romanos capítulo 1, simplesmente porque receberam a revelação universal ou geral de Deus, conforme Paulo descreve, ou seja, a natureza anuncia que existe um Deus. Se os gentios serão julgados simplesmente por causa da revelação universal de Deus, quanto mais os judeus que receberam a revelação especial de Deus. Isto é, as próprias palavras de Deus foram originalmente destinadas aos judeus e não a nós, conforme Romanos 3, verso 2. Portanto, o juízo e o peso do julgamento de Deus será maior, será de uma forma mais temerária e pesada sobre os judeus. Portanto, atentem para isso. Não há contradição na palavra de Deus e isso em momento algum anula a perseverança dos santos. Ok? Abraço.